O mundo acompanhou apreensivo o resgate dos 12 meninos e do técnico de futebol na caverna Tan Luang, ao norte da Tailândia. Um final feliz que certamente vai ajudar os garotos na superação do trauma desses dias que eles não vão esquecer. Foram 9 dias isolados, sem comida e incertos se sairiam vivos. Graças ao trabalho de centenas de pessoas, o caso teve um desfecho feliz na segunda-feira, quando todos saíram com vida da caverna. Mas agora, restou-lhes o possível trauma. Por quê? Porque eles ficaram muitos dias privados, né, dessas questões essenciais para a vida, e eles podem sim desenvolver a depressão, podem desenvolver as fobias, né, o medo de ficar sozinho, medo do escuro, medo de lugar fechado. A gente não precisa ir muito longe, a Tailândia, por exemplo, para entender que todos temos algo em comum. Qualquer pessoa, no meio dessa multidão, pode um dia se traumatizar, ou seja, sofrer algo que mude o funcionamento normal de alguns elementos psicológicos. Os gatilhos são os mais variados, vão desde um susto que se leva no meio da rua até um acidente grave, onde se vê a morte bem de perto. Foi o que aconteceu com o William. Em 2016, ele, outros seminaristas e um padre sofreram um grave acidente indo para o sul fluminense do Rio. Uma pessoa morreu, outras ficaram feridas. O estado de saúde do William era o mais crítico. Foram 16 dias em coma. Ao todo, 40 dias no hospital, à beira da morte. Foi muito traumático. Eu me questionava com muitos porquês, não é? Por que comigo? Por que com o seminarista? Por que o Thiago havia falecido e eu sobrevivi? Em alguns momentos eu tive medo da morte. A melhor forma de lidar com isso é justamente perceber o sentido da minha vida, apesar do sofrimento. E foi desta forma que o William venceu. Segundo ele, a presença das pessoas foi fundamental. Estar com alguém, ter alguém para você chorar, para você desabafar, para te ouvir, para rezar por você, eu acredito que o mais importante é a presença. O amor que eu recebi no auge da minha inutilidade foi o que mais me fez superar. Depois de um trauma, a gente passa a viver diferente. O que os meninos tailandeses e o William têm em comum, além do trauma? Ambos tiveram pessoas prontas a esticar cordas, reais ou não, e tirá-los do buraco do medo e da incerteza. Mais do que nunca, os meninos da caverna são tão modernos quanto a solidariedade, tão necessária em qualquer era da humanidade.